Pois é, durante as eleições, nem todas as pessoas estão satisfeitas com as alternativas apresentadas. E essa insatisfação se expressa de diversas maneiras, sendo o voto nulo a forma mais tradicional. Os motivos apresentados pelos eleitores que fazem esta opção também é variado. Muitos compreendem o voto nulo como uma arma a ser utilizada na luta popular. Outros anulam seu voto por não concordar com os candidatos. E há aqueles que simplesmente são indiferentes ao processo. Ainda nos tempos das cédulas impressas, quando o eleitor podia escrever o nome de seus candidatos, para anular bastava riscar aleatoriamente ou anotar um nome que não concorria de fato. Alguns casos lendários neste contexto foram da rinoceronte Cacareco, vereadora mais votada de São Paulo em 1959, o macaco Tião, terceiro colocado para a Prefeitura do Rio em 1988, e o caso mais notável, a vitória do mosquito Aedes aegypti para a Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo. Com as urnas eletrônicas, este charme se perdeu. Agora, para anular o voto, o eleitor deve digitar um número inexistente e apertar confirma. Mas afinal de contas, o voto nulo serve para quê? Ele vai para algum candidato, entra na soma final ou é simplesmente descartado? Oficialmente, o voto nulo entra nos chamados votos inválidos, que a princípio não fazem parte da soma final do resultado das eleições. Contudo, juristas ainda não chegaram a um consenso sobre a possibilidade dos votos inválidos ultrapassar os 50%. Alguns acreditam que isto invalidaria a eleição como um todo, enquanto outros defendem a tese de que só os votos válidos deveriam ser levados em consideração. Para aprofundar este debate, recebemos em nossos estúdios o doutor em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, professor do Instituto Federal de Goiás e militante do movimento autogestionário, Lucas Maia. Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, o voto nulo é uma contestação social? Sim, pode-se dizer que efetivamente o voto nulo é uma maneira de se colocar contra o sistema eleitoral. Mas como você mesmo abordou aí na sua exposição, existem diferentes maneiras de se entender o voto nulo. Uma, que a gente poderia dizer que é involuntário. Então, por exemplo, a pessoa chega na urna e esqueceu o número do candidato, na hora de digitar o número se confunde e apertou confirma, anulou o voto sem necessariamente querer ter anulado o seu voto. Então, essa é uma forma do voto nulo. Outra forma do voto nulo é o espontâneo, né? Como você também abordou, aquelas pessoas que estão descontentes com o sistema eleitoral, nenhum candidato está contemplando o que aquela pessoa quer, ela se sente descontente com a corrupção, com um monte de coisas, e aí ela vai lá e anula o voto dela, simplesmente porque não se sente representada em nenhum dos candidatos, está descontente com o sistema eleitoral e anula o seu voto. E um outro tipo do voto nulo é o que a gente poderia chamar do voto nulo politizado, que é a pessoa anula o seu voto, mas por detrás dessa anulação do voto tem uma intenção, tem um interesse, e é esse interesse que a gente pode chamar de voto nulo politizado. E esse voto nulo politizado são pelo menos duas formas. Uma, que é o voto nulo de caráter mais que a gente pode chamar de oportunista. Sabe? Então, é o cara do partido X que sabe que não tem condição de ganhar a eleição, se coloca com uma perspectiva, uma posição mais radicalizada dentro do sistema eleitoral e chama os eleitores a votar nulo. Alguns pequenos partidos da chamada esquerda fazem isso, né? Chama os eleitores a anular o seu voto, mas essa anulação do voto tem um sentido dentro do sistema eleitoral. E uma outra perspectiva do voto nulo, que eu considero a mais consequente, a mais interessante, é o que nós poderíamos chamar de voto nulo autogestionário. Ou seja, vota-se nulo, primeiro, para questionar o sistema eleitoral. Então, a gente não concorda com isso daí, a gente quer outra coisa diferente. Nenhum desses candidatos, nenhum dos partidos que estão aí presentes realmente servem para
pensar uma modificação da realidade, servem para pensar uma transformação da sociedade como ela está estabelecida. Só que o voto nulo, por si mesmo, por si só, também não é transformador. Ele é simplesmente uma forma de contestação desse sistema político representativo existente. E Lucas, algumas correntes políticas, especialmente as partidárias da chamada esquerda eleitoral, têm apontado o voto nulo como algo que vai favorecer a direita, no caso o candidato Jair Bolsonaro, que está em primeiro nas eleições. O que você pensa sobre esse tipo de colocação? Eu diria que isso daí é falso. É falso pela seguinte razão. Se os eleitores se colocarem, ao votarem nulo, eles, tendo em vista essas 3 dimensões do voto nulo que eu apresentei, isso não significa, primeiro, não vai haver o fortalecimento, não vai haver como é que se diz? A soma dos votos. Não vai ser contabilizado esse voto. E segundo, dizer que há a possibilidade de se fortalecer um suposto fascismo no Brasil a partir disso, é você negligenciar o que foram os governos anteriores. Na verdade, a emergência desse discurso mais conservador, desse discurso mais autoritário que vem surgindo no Brasil, sobretudo a partir de 2013, sobretudo a partir de 2014, não tem a ver com o voto nulo. Né? Tem a ver com o que foi feito nos governos anteriores que fez com que esse discurso, com que essa prática, com que sujeitos, com que organizações que tinham vergonha de aparecer nos anos 90 e no início dos anos 2000, perdessem a vergonha de se colocar em público, defendendo ditadura militar e defendendo coisas dessa natureza. Portanto, o voto nulo ele não fortalece nem a direita, ele não fortalece, em hipótese alguma, esse discurso fascista. Pelo contrário, ele demonstra que existe uma parcela da população que está descontente com o que existe do ponto de vista político. E essa parcela da população se manifesta de diferentes maneiras. Por exemplo, nas eleições de 2014, o índice de votação, de votos nulos, foi altíssimo. Altíssimo. 20% do eleitorado se absteve, votou nulo. Ou se absteve, ou votou nulo, ou votou em branco. Né? E aí você pode dizer, então, a escolha do menos ruim parece algo que é importante, algo que é interessante. Na verdade, essa ideia do voto útil, então eu voto no candidato X para não fortalecer o candidato Y. Isso não é verdadeiro, porque o menos ruim em 2014 levou ao impeachment em 2016. Né? Para ter ideia de que essa concepção realmente não procede, ela não faz com que a gente realmente compreenda os processos políticos no Brasil. E responsabilizar o voto nulo é, no mínimo, falacioso. Na Universitária são 10 horas e 39 minutos. Hoje estamos recebendo o geógrafo Dr. Lucas Maia em nossos estúdios. O tema da conversa é o voto nulo. Lucas, você é militante, é integrante do movimento autogestionário Movalt, que faz campanha chamando o voto nulo. Como é a repercussão dessa proposta entre as pessoas que vocês abordam? Quando a gente está distribuindo panfletos, seja num terminal, seja numa praça, seja numa feira, o mais interessante é que a recepção das pessoas é muito significativa. Se você observar candidatos distribuindo panfletos, o lixo na rua é enorme. Os panfletos que a gente distribui não caem na rua. As pessoas levam para casa. Porque, no mínimo, aquilo é diferente. No mínimo, aquilo é estranho. E aí elas levam para casa, algumas retornam e falam, não, me dá mais alguns que eu quero distribuir para minha família.
Então, esse é o tipo de recepção que a gente tem durante esse tipo de ação que nós desenvolvemos em alguns lugares da cidade. Só que, infelizmente, a nossa capacidade de comunicação, de recursos, de pessoas é minúsculo. E aí um espaço como esse daqui na rádio universitária é fantástico. De criar um momento desse daqui, mesmo que seja um tempo curto, para debater essa questão, para demonstrar que existe uma parcela da população que é descontente com o sistema democrático, representativo e burocrático estabelecido, é algo louvável. Então a Rádio Universitária está de parabéns por criar esse espaço e dizer que existe uma parcela da população que vota nulo ou se abstém. Para você ter uma ideia, nas eleições agora para governador do estado do Tocantins, é um contexto particular, mas isso demonstra o nível de insatisfação com a política institucional que as pessoas têm. No primeiro turno, foram 49% de abstenção, voto nulo e voto branco. 49% dos eleitores se abstiveram, votaram nulo ou em branco. E no segundo turno foi 51%. Então demonstra um nível de insatisfação que a população tem para com o sistema eleitoral estabelecido. E aí, quando a gente faz esse tipo de ação, de divulgação, de trabalho, a recepção é considerável. As pessoas querem ouvir, querem conversar, querem falar disso. Então, e aí esse espaço que a Rádio Universitária criou aqui está de parabéns por conta dessa possibilidade de avanço. Lucas, muito tem se falado sobre a iminente possibilidade de o governo brasileiro ser tomado por correntes militaristas e mesmo por fascistas. Como você enxerga isso? Existe mesmo essa possibilidade? O Brasil está correndo o risco dos militares e de grupos de extrema-direita tomarem o poder? Qual que é a sua análise sobre isso? Olha, a leitura que eu tenho a respeito dessa possibilidade, ela é uma possibilidade, sempre existe, sobretudo na América Latina. A América Latina é uma região do globo que é permeada em todo o século XX por sucessivos golpes de Estado e tomada de poder por parte de governos de militares. Entretanto, no Brasil, hoje, essa tendência não está confirmada. Ou seja, não existe um interesse do grande capital em fazer isso. Não está colocado. Na verdade, os sistemas ditatoriais são muito custosos para o grande capital. Porque, na verdade, a classe dominante, a classe capitalista, ela não tem opção política definida. Para ela, tanto faz. Se é democracia ou se é ditadura, tanto faz. Agora, a democracia é muito mais tranquila. É muito melhor. Você não tem que meter a bota na cara de ninguém para garantir os seus lucros e os seus interesses. Então, o sistema democrático estabelecido é muito mais interessante para a classe capitalista. Portanto, hoje no Brasil não está desenhado a possibilidade de um golpe militar. O que existe são disputas partidárias. Então, o PT foi arrancado de lá, perdeu o lugar que ele ocupou durante 16 anos. E aí há um interesse desse setor da sociedade, do Partido dos Trabalhadores e de movimentos e organizações vinculadas ao partido em, de algum modo, retornar ao poder. E aí surge, então, essa ideia do discurso da possibilidade de um fascismo no Brasil. A emergência de um fascismo no Brasil. Bom, isso está colocado como uma tendência, uma possibilidade, mas concretamente, no curto prazo, isso não se confirma ainda, na medida em que há efetivamente a disputa de poder por esses partidos aí que estiveram no Estado durante os últimos anos. Agora são 10h45 e o Discutindo Conceitos de hoje vai chegando ao fim. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Se tiver mais alguma informação que você queira passar ou os contatos de como as pessoas interessadas podem contactar o Movalt, Movimento Autogestionário, o microfone é teu. Certo. Então, eu quero agradecer o espaço que a Rádio Universitária criou para debater esse aspecto,
quero dizer aos ouvintes que o voto nulo ou a abstenção é uma realidade concreta, ela está dada, em algumas eleições ela é majoritária, né? Então se a gente fosse contabilizar efetivamente em algumas eleições, na eleição para governador, por exemplo, do ano passado, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o voto nulo e a abstenção venceu, né? Foi majoritário. Então isso é uma realidade concreta. O que nós temos que fazer, na verdade, é transformar essa insatisfação que existe na população em ação política. Votar nulo por si mesmo não significa muita coisa, né? O que é importante mesmo é transformar essa insatisfação sobre os problemas políticos existentes em ação política, em incentivar a classe trabalhadora a se organizar nos seus locais de trabalho, a se organizar no seu local de moradia, os estudantes a se organizar nos seus locais de estudo. Isso é o que é importante. Então, é utilizar esse potencial contestador na população para que isso se mobilize em ação política para além da mera ação de votar. Então, essa é a primeira questão. E aí, quem tiver mais interesse em saber sobre o que é o voto nulo, sobre como se organizar, como se articular, o que fazer para além da ação de votar, convido vocês a acessarem os nossos endereços, né, na internet. Né, basta digitar lá no Google, palavras-chave, movimento autogestionário, que vai aparecer o nosso blog e o nosso site, que lá tem inúmeras informações mais sistematizadas sobre isso. Então, eu quero agradecer aí a oportunidade de ter feito esse debate aqui com vocês. Muito obrigado, Lucas. E é isso, ouvinte. Na Universitária são 10h47. Você fica agora com O Rapa, tocando a música Candidato Caô Caô. Aí, malandra, se liga. Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade. Sai pra lá, caosada. Ô, rabanada. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. As próximas eleições. As próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva, foi lá na macumba, pediu ajuda, bateu cabeça no gonga. Deu azar, a entidade que estava incorporada disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe prender. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Eu falei pra você, viu? Esse político é safadão, aí, compadre. Nesse país que se divide em quem tem e quem não tem, sempre o sacrifício cai no braço operário. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, vejo o desemprego, vejo quem mandar no jogo. E você vem, pede mais de mim, diz que tudo mudou e que agora vai ter fim. Mas eu sei quem você é, ainda confia em mim. Esse jogo é muito sujo, mas eu não desisto assim. Você me deve. Malandro é malandro, mané é mané. Você me deve. Você me deve, seu canalha. Você me deve, malandragem.
ganhou 200 vezes na loteria, malandro? 200 vezes, compadre? É foda, tia. Fez questão de beber água da chuva, foi lá na macumba, pediu ajuda, bateu cabeça no gonga. Deu azar, a entidade que estava incorporada disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe prender. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Ai, 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 peraí, compadre, peraí. Sujou. É, malandragem, se liga na missão, fica atento. Política é cerol fininho. Político engana todo mundo. Menos o caboclo, que meteu azar na macumba do malandro. Caboclo caguetou ele.